Olá, abençoado, olá, abençoada. Bom dia para vocês, graça e paz. Como é que vocês estão por aí? Só bênção ou misericórdia? Este aqui é meu canal, tá bom? Kleber Nogueira, só bênção. Peço a você que você se inscreva no meu canal, que você também compartilhe os conteúdos que eu tenho postado aqui. Deixe o seu like lá e faça um comentário, tá bom? Comente de onde você está assistindo, tá bom? De que cidade do Brasil e que lugar do mundo você está assistindo. Eu dei uma olhada lá no meu YouTube Studio e eu vi que os vídeos que eu tenho postado no meu canal têm alcançado pessoas do Moçambique, de Portugal e inclusive uma porcentagem mínima ali do pessoal da Arábia. E eu não sei como é que chegou para lá, mas eu creio que é bênção. E outro dia o YouTube mandou um e-mail para mim dizendo que o conteúdo que eu tenho postado vai ser traduzido em várias línguas para que ele tenha um alcance maior. E isso é bênção. Por isso, amigo, ajude aí, tá bom? Se inscrevendo no canal e comentando também, tá bom? Que Deus abençoe você e sua família grandemente. E a reflexão de hoje que eu trago a vocês é da seguinte pergunta: quem é Jesus para você? Você já fez essa pergunta? Quem é Jesus? O que significa Jesus na minha vida, na vida das pessoas? Você já fez essa pergunta? Sabe, Jesus, certa vez, com seus discípulos, ele fez a mesma pergunta. E olha só o que diz aqui no livro de Mateus, no capítulo 16, no versículo 13 até o 17. Diz assim a palavra de Deus: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E quando Jesus fez essa pergunta para eles e obteve as suas respostas, Jesus olhou bem no olho de cada um dos seus discípulos que ali estavam, e Jesus devolveu a pergunta e respondeu e perguntou da seguinte maneira: E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Olha a resposta de um dos seus discípulos. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que bênção, amém? Glória a Deus, aleluia. Simão Pedro agora, com a boca ungida pelo Espírito Santo, diz assim: Jesus, Tu és o Filho do Deus vivo, o Salvador da humanidade. E versículo 17, Jesus respondeu: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. Que bênção maravilhosa, né, amigo? Jesus agora direcionando essa mesma pergunta para os seus discípulos para que eles pudessem ter uma resposta pessoal. E agora Pedro vem e surpreende Jesus dizendo: Jesus, Tu és o Filho do Deus vivo. Que significado tão importante tem para nós essa resposta? E para você, meu amigo e minha amiga, quem é Jesus na tua vida? O que é que Jesus representa para você? Olha só o que diz a palavra de Deus aqui, ó. Jesus foi muito mais do que apenas um profeta, um bom homem. Jesus foi muito mais do que isso. Ele é o Filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar de todo o nosso pecado. Jesus nasceu e viveu como homem para nos mostrar o caminho que nos leva para Deus. Olha só o que diz aqui no livro de João, capítulo 14, versículo 6. A palavra de Deus diz assim, ó: Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho que nos leva até Deus, o Pai. Jesus é o caminho que nos leva para a salvação. Ele é a vida. Jesus é a verdade. E o que é Jesus para você? O que ele significa para você? A sua palavra diz que ele precisa ser o caminho da nossa vida. Ele precisa ser a verdade e ele precisa ser a vida. E a Bíblia diz que só chegaremos a Deus por intermédio de Jesus. Você quer chegar mais próximo de Deus? Você quer muito em breve herdar a vida eterna? Aceite a Jesus. Mas não para por aí. A palavra de Deus diz que em João 11, 25, Jesus é a ressurreição
e a vida. Aquele que crê em mim, diz a palavra de Deus, ainda que morra, viverá. Que bênção maravilhosa! Jesus é a ressurreição, Jesus é a vida. E Deus fala na sua palavra que ainda que um ser humano morra, mas se ele morreu acreditando, aceitando a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, esse viverá. Viverá para a eternidade, por ocasião da volta de Jesus. Quando Jesus voltar nas nuvens do céu com poder e grande glória, aqueles que estão dormindo no pó da terra ressuscitarão primeiro e serão transformados para viver eternamente ao lado do seu Salvador. Mas não para por aí. A palavra de Deus diz também que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus, de acordo com João capítulo 1, versículo 29. Jesus é a pessoa que pode te perdoar e te purificar de todo pecado. Jesus é a pessoa que pode trazer paz ao teu coração. Jesus é a pessoa que pode fazer com que você tenha noites melhores, noites mais dormidas, com sono mais tranquilos. Jesus é que pode trazer essa sensação de segurança e de paz no teu coração, mesmo morando, vivendo no mundo cheio de pecado, como é o mundo que nós vivemos hoje. Jesus é o Cordeiro de Deus. Jesus é aquele que perdoa todo e qualquer pecado. A palavra de Deus também fala que Jesus é o Messias, de acordo com João capítulo 4, versículo 26. Ele é o Messias, ele veio para ser o quê? O nosso Salvador. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Mas em João 6,35, Jesus ali também se declara como o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. E aquele que crê em mim nunca terá sede. Amém? Que bênção maravilhosa. Jesus está dizendo aqui que ele é o pão da vida, ou seja, Jesus está nos mostrando que nós precisamos nos alimentar dele todos os dias, para que nós não tenhamos fome nem sede da palavra. E amigo, que triste é o coração do ser humano que vive longe de Jesus. Sabe, eu vejo muitas das vezes cristãos por aí que estão com a vida assim, sabe, acabada, com a vida destruída, com os semblantes tristes, coração aflito, sabe? Por quê? Porque Jesus não está fazendo parte da vida deste cristão. E Jesus diz que ele é o pão da vida. Você não precisa morrer de fome quando você tem o pão da vida na sua casa. Alimenta-te do pão da vida. Beba da água da vida, que é Jesus, para que você tenha vida e você viva melhor, viva feliz e viva com a plena certeza de que, mesmo neste mundo de pecado, você tem um Deus que pode tudo por você. Amém? Jesus é esse pão da vida. Jesus quer te dar vida. Jesus quer devolver os brilhos dos teus olhos, quer te dar um semblante melhor de alegria, de paz. Jesus quer fazer tudo isso em você, quer te transformar. Jesus quer mudar o curso da tua vida. Se você hoje tem passado por dificuldades, por problemas, você tem passado por necessidade, amigo, busque a Jesus. Você que está aí nesse momento assistindo este vídeo, você que está aí no leito de um hospital, doente, você que está na sua cama, doente, você que está triste nesse momento, dentro do teu quarto ali, chorando, você que está ali desesperado, você que está precisando de uma resposta, meu amigo, entrega a tua vida ao Senhor Jesus Cristo. Minha amiga, entrega hoje a tua vida e diga assim: Senhor, seja o meu alimento, seja a minha água, mata a minha sede, mata a minha fome. Eu quero que o Senhor viva na minha vida, eu quero viver ao teu lado. Diga isso para Jesus hoje e Ele vai viver do teu lado. Você pode ter certeza disso, você pode ter certeza. Jesus nunca desampara os seus filhos, Jesus nunca desampara os seus. Mas nós precisamos tomar uma atitude na nossa vida de buscá-lo enquanto nós podemos achá-lo.
Amém? Glória a Deus. Jesus quer restaurar a tua vida. Jesus quer fazer um milagre em você. Você está esperando por um milagre há muito tempo? Você tem orado por algo há muito tempo? Amigo, confia em Jesus. Minha amiga, confia em Jesus e entrega a tua vida a Ele. Amém? Mas não para por aí. A palavra de Deus em 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 5 ao 6, Jesus disse que é o nosso resgatador. Jesus é o nosso redentor. Jesus é tudo para o ser humano. Jesus é o nosso Criador. E por causa da entrada do pecado na vida do ser humano, nós nos entregamos aos braços de Satanás. Mas agora Jesus morreu a este mundo, sofreu toda a consequência e por fim morreu a morte de cruz para se tornar o nosso resgatador, o nosso redentor. E a palavra de Deus em 1 Timóteo 2, 5 ao 6 diz assim: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todo. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Jesus é o nosso resgatador. Jesus é o nosso redentor. Portanto, meu amigo e minha amiga, não duvide de Jesus. Creia em Jesus e entrega a tua vida a Ele. E a palavra de Deus diz assim, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua família e que você tenha dias de vitórias. E acredite, mesmo neste momento de aflições, mesmo neste momento que você está passando de tristeza, de angústia por provações, Jesus está aí do teu lado. Jesus está do teu lado, te protegendo. Jesus está guardando você. Jesus está te cuidando. Está cuidando de você. Jesus quer te proteger e Ele quer te tirar dessa situação. Você só precisa parar um pouco, deixar de se afogar nos seus problemas e enxergar a solução em Cristo Jesus. Que Deus abençoe você grandemente. E quando Jesus voltar nas nuvens do céu, meu amigo e minha amiga, que você esteja preparado para morar com Ele muito em breve, no novo céu e na nova terra, onde não haverá mais nenhum resquício das coisas ruins que existem nesse mundo. Que tenha um bom dia, que Deus te abençoe grandemente. Essa é a minha oração por você. E agora vamos orar. Obrigado, Senhor Jesus, por essa meditação tão maravilhosa, onde nós aprendemos à luz da Tua palavra que o Senhor é tudo em nossa vida, que o Senhor precisa ser o centro da nossa vida e que o Senhor quer nos resgatar do sofrimento em que estamos vivendo. Por favor, Senhor, resgata esse meu amigo e minha amiga que está assistindo este vídeo. Coloque eles em lugar seguro, para que eles possam sentir o Teu amor e a Tua proteção neste momento. Eu suplico em Teu santo nome, Jesus. Amém.